Já reparou como todo mundo parece querer a mesma coisa? Queremos o mesmo carro, as mesmas viagens, o mesmo corpo, o mesmo estilo de vida, as mesmas opiniões, e o mais estranho é que todo mundo acredita que escolheu isso sozinho. Mas e se eu te dissesse que muitos dos seus desejos nem nasceram em você? Um filósofo chamado René Girard dedicou a sua vida a responder essa pergunta. E com o seu conceito do desejo mimético, ele tentou explicar isso. Mas o que seria esse desejo, né? Ele afirma que não desejamos os objetos por méritos próprios, mas sim porque outras pessoas desejam esses objetos. Ou seja, basicamente nós imitamos os desejos um dos outros, né? Isso é, o homem deseja aquilo que vê os outros desejarem. Hoje somos ensinados a acreditar que somos indivíduos livres, que escolhemos nossas profissões, que escolhemos nossos sonhos, que escolhemos nossos objetivos. Mas Girard, ele argumenta algo diferente. Ele diz que o desejo humano é imitativo, ou seja, nós aprendemos a desejar observando outras pessoas. Um exemplo simples é aquela febre do morango do amor. Todo mundo queria experimentar isso. Uma outra que está muito em alta agora é a cartinha da Copa do Mundo. Todo mundo deseja essas cartinhas. Os influenciadores mostrando que gastou R$ 1.000 em cartinhas, sabe? E aí vai indo todo mundo querendo comprar as cartinhas. E por incrível que pareça, nós nunca tinha pensado em provar o morango do amor ou comprar as cartinhas da Copa, até ver uma pessoa admirada comprando, experimentando aquele objeto. E por incrível que pareça, depois que nós vê uma pessoa admirada observando, comprando esse objeto, nós começamos a ver aquele objeto com olhos diferentes. Mas o objeto ele não mudou. O que mudou foi a nossa percepção sobre aquilo. Bom, vamos lá. René Girard percebeu que o desejo humano ele não funciona da maneira que imaginamos. Nós acreditamos que desejamos as coisas diretamente. Ou seja, eu vejo um objeto, por exemplo, esta caneta, eu gosto dela e eu quero ela. Simples. Mas Girard diz que quase nunca é assim. Segundo ele, existe uma estrutura escondida por trás de quase todos os desejos humanos. E essa estrutura, basicamente, ela consiste em um triângulo. No topo deste triângulo está o modelo. Ou seja, esse modelo é a pessoa que influencia o seu desejo. Pode ser um amigo, pode ser um influenciador, um atleta, um empresário, um artista ou até um personagem fictício. Vamos colocar aqui que quem é o meu modelo é o CR7. CR7. Na base esquerda do triângulo, o sujeito. Aqui, o sujeito é você. Sou eu e é você. Eu. Nesse outro lado é o objeto. Vamos colocar que é a chuteira do Cristiano Ronaldo. Eu quero a chuteira do Cristiano Ronaldo. Isso aqui é uma chuteira, tá? Vamos lá. No topo é o modelo, embaixo o sujeito que sou eu e você. Do outro lado, o objeto que é a chuteira do Cristiano Ronaldo. Esse objeto pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro, o relógio, o dinheiro, a fama, o corpo perfeito ou o relacionamento ideal, sabe? Você olhando esta estrutura, até aqui parece óbvio. Mas agora que vem a parte interessante. Nós acreditamos que desejamos o objeto. Mas Girard, ele diz que, na verdade, o objeto é apenas um intermediário. Imagine duas situações. Você vê o objeto, a chuteira do Cristiano Ronaldo, e não sente nada, segue sua vida. Agora você vê um amigo seu ou o próprio Cristiano Ronaldo usando essa chuteira e aí você começa a dar mais valor. Você acha que aquela chuteira é mais importante. Justamente por quê? Porque o Cristiano Ronaldo estava usando a chuteira
e você viu o Cristiano Ronaldo usando essa chuteira. Ou seja, o objeto ele não mudou. O que mudou foi quem estava usando, que era o Cristiano Ronaldo, ou um amigo seu usando a chuteira do Cristiano Ronaldo. Mas aí que vem a parte desconfortável da teoria. Muitas vezes nós não desejamos aquilo que é valioso, ou a chuteira que nós desejamos porque vimos alguém valorizando ela. E segundo Girard, nós não desejamos os objetos, nós aprendemos a desejar através das outras pessoas. E talvez seja por isso que tantas pessoas parecem viver a mesma vida hoje, porque elas seguem o mesmo influenciador, seguem a mesma rotina, seguem os mesmos gostos musicais, de arte e tal. E é exatamente por isso. Esse problema de seguir o mesmo influenciador, fazer as mesmas coisas, acabam tornando as pessoas iguais. E, consequentemente, essas pessoas acabam desejando as mesmas coisas também. E sabe uma coisa? A internet, as redes sociais pioraram tudo isso. E talvez nunca tenha sido tão fácil copiar os desejos que nem hoje em dia. E por que eu digo isso? Porque nós abrimos o Instagram e nós vemos alguém viajando, e aí o que acontece? Nós queremos viajar. Vemos alguém comprando um carro, e aí nós queremos comprar um carro. Nós vemos alguém correndo, fazendo uma maratona, e nós queremos começar a correr também. A cada minuto, nós estamos sendo bombardeados por mais informações, mais desejos. E sem perceber, nossos desejos são atualizados para os desejos das outras pessoas, sabe? E o problema é que acabamos perseguindo objetivos que nem são nossos. Por exemplo, sei lá, você que não corre, mas você vê alguém correndo. Você quer ter aquele mesmo objetivo, porque você quer parecer ainda mais com aquela pessoa que está correndo, sabe? Eu acho que chegamos à parte mais forte desse vídeo. Girard, ele percebeu algo muito curioso. Quando duas pessoas passam a desejar a mesma coisa, surge a rivalidade. Ou seja, o modelo, aquela pessoa que você estava olhando como uma inspiração, ela passa a ser um obstáculo. O porquê disso? Porque você começa a observar aquela pessoa como ela sendo uma pessoa inspiradora, depois você começa a se comparar com ela, aí você passa a ter inveja dela, e daí você enxerga aquela pessoa como um inimigo, sabe? E a internet está cheia disso, né? Nós começamos a seguir umas pessoas porque admiramos ela, mas depois nós nos sentimos inferiores a ela, sabe? É uma loucura, é uma loucura. E talvez a razão pela qual todos estão vivendo a mesma vida seja bem simples. Elas estão perseguindo os mesmos desejos. E não porque essas coisas tenham valor absoluto, sabe? Mas é porque elas viram milhões de pessoas desejando a mesma coisa que ela. Pense por um instante, quantas pessoas estão acordando agora com os mesmos objetivos? Ficar rico, conquistar um carro, conquistar uma casa, sabe? Essas coisas materiais. E não há nada de errado em ter esses desejos, sabe? O problema é, esses desejos são seus ou são desejos de outras pessoas? Você realmente deseja comprar um morango do amor? Você realmente deseja gastar R$ 1.000 em figurinha? E é muito louco como as redes sociais criaram algo que as outras gerações não experimentaram. Por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa na China, uma pessoa, sei lá, na França, uma pessoa na Itália, elas vão ver, vão seguir os mesmos criadores de conteúdos, as mesmas coisas, vão ver as mesmas coisas, sabe? Os mesmos programas de TV, os mesmos programas na internet,
E, consequentemente, elas vão se tornar as mesmas pessoas, uma cópia da outra, sabe? E olha só que loucura. Por isso que muitas vidas hoje parecem ser um espelho do outro. Acorda, estuda, trabalha, gasta dinheiro e repete isso, sabe? Esse ciclo. E aí entra a metáfora do Girard, onde ele diz que a sociedade é um grande salão de espelhos. Você está olhando para uma pessoa, olhando as ideias dessa pessoa e reflete isso em você. Ou seja, cada pessoa observa a outra, cada pessoa imita a outra e cada pessoa influencia a outra. E pouco a pouco todos começam a caminhar para o mesmo lugar. E aí que tá, elas começam a caminhar para o mesmo lugar sem perceber que estão seguindo a multidão. Olha essa loucura. E só para finalizar agora, talvez o maior perigo não seja fracassar, sabe? Talvez o maior perigo seja passar a vida inteira tendo sucesso em algo que nem é o seu desejo, sabe? E talvez seja por isso que a pergunta mais importante não seja o que eu desejo, mas seja esse desejo é realmente meu ou é de outras pessoas? Eu espero que vocês tenham entendido essa teoria do porquê as pessoas elas vivem a mesma vida. Porque elas simplesmente consomem e desejam a mesma coisa, observando as pessoas. E isso é muito louco. Então, vamos parar de copiar as outras pessoas e desejarem os desejos que vêm de dentro, que é realmente nosso, né? Para que nós não seja apenas o espelho do outro, né? Então, fiquem bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, de curtir e até mais.